com as compras, né? Então ali tinha queijo suíço, tinha pão integral e tal. E você tá com fome? Eu falei, ué. Ele falou, eu trouxe isso aqui para fazer um lanche. Eu falei, olha, só tem essa cozinha e essa banheira aí, que não tinha nem banheiro, né, dentro do apartamento. Você tinha que ir do lado de fora e tomar banho numa banheira. Mas a gente improvisa aí alguma coisa. Então ele improvisou e ali surgiu uma grande amizade. O senhor estava esperando ele ou chegou do Não, nada? chegou do nada, de Cara, surpresa. isso é sensacional. Eu acho que o senhor nunca contou isso, hein? É, de surpresa, assim. Eu acho que muita gente nem sabe disso. Tinha uma ligação, no mínimo, espiritual aí, hein? No mínimo espiritual. E ele falou, a mãe dele casualmente morava perto de onde eu morava. Eu morava na rua, se eu não me engano, na 70, entre a primeira e a segunda avenida, e a mãe dele morava logo ali na frente. Eu acho que era na rua 74. E aí a gente ficou amigo e ele ia lá a Nova York sempre, né? E aí perguntou, você já foi no Museu de História Natural? Eu falei, não, nunca fui. Quer ir lá? Vamos lá dar um rolê lá? Eu falei, vamos. Aí fomos ao museu, fomos ao Central Park. Que legal. E a gente sempre fazia alguma coisa, dava uma corrida, fazia alguma coisa. E à noite a gente ia ver alguns shows que tinham na época, um show de jazz ou de alguma coisa similar. O Holly já era muito culto e eu ainda não tinha essa cultura, estava adquirindo ali em Nova York, né? Tinha saído do Rio e meu primeiro destino no exterior foi Nova York. Naqueles anos era perigoso Nova York ou era tranquilo? Olha, não era muito tranquilo certas áreas da cidade. O Hollis, inclusive, ele tinha umas coisas meio excêntricas, né? Conta. A mãe, a Cláudia, tinha um Fusca, né? Um Fusca branco, Lá em Nova York. lá em Nova York. E aí o Hollis pegava o carro dela e uma noite ele apareceu e falou, olha, vamos até o Harlem. Eu falei, como? Você tá louco? O que dois brancos vão fazer no Harlem? Ver os Globetrotters. Ele falou, não, vamos dar um rolê lá. E aí fomos dar um rolê de carro no Harlem. Logicamente, quando os moradores, né, que são na maior comunidade negra, tem o Spanish Harlem e tem o Black Harlem. Nos viam, né? Ficavam furiosos, né? E corriam atrás do carro e o Hollis ria, sabe? Então ele gostava, assim, às vezes, de fazer umas coisas meio excêntricas. Olha, você tá louco. Ele ia provocar, então. Ele ia, sabe, assim. A gente passava na Rua 42, porque a 42 tinham os cafetões, né? E as madames lá que trabalhavam para eles. E tinham aqueles negros enormes com aqueles chapéus, sabe? Aqueles ternos coloridos. Assim, eram figuras assim bem excêntricas, né? Na época, com aqueles Cadillacs conversíveis. E o Hollis gostava de fazer essas coisas, fazer esses passeios, ia para cá, ia para lá. À noite a gente ia para o Village, víamos shows lá de música. Mas, enfim, ele era uma pessoa muito bacana, muito legal. Que legal, né? Mestre, Poxa, e que legal. como chegou a história dos treinos com o Hollis? Como que se desenvolveu? Foi naturalmente? O senhor começou a treinar em Nova York já com ele, né? Numa dessas idas do Hollis a Nova York, ele estava com um amigo que era aluno dele, com o Ricardinho. E aí, não era o Azuri, era outro Ricardo. E aí ele falou, vamos dar uma malhada lá na ACM, no IMCA. Eu falei, mas como que a gente vai entrar lá? Nós não somos sócios. Ele falou, é só passar pela portaria, ser simpático, falar hi e a gente entra. Não tem muito o que pensar. E assim foi feito. Fomos lá, entramos, era no West Side, um local enorme, né? Então tinha um tatame de wrestling, tinham pesos, tinham cordas. E aí fizemos uma malhação lá caprichada, subimos a corda lá diversas vezes. E, logicamente, a gente estava com um uniforme de ginástica, né? Era verão. E ele falou, vamos dar um treino sem kimono?
E eu era faixa azul, tinha ganho a faixa azul com o Tuninho pouco tempo antes e tinha ido para Nova York. Olhei assim para o Hollis, não levei muita fé, né? Porque ele era mais ou menos do meu tamanho. Eu falei, acho que dá para treinar bem com o Hollis, sabe? Eu acho que eu não vou tão mal assim. Já treinava lá com o Tuninho, ia lá naqueles treinos do Cássio que eram bem pesados. Mas olha, tomei um amasso que esqueci até a placa do caminhão que me atropelou. E fiquei muito impressionado. E aí ele me segredou. Quando você voltar ao Rio, eu estou abrindo uma academia agora na Figueiredo Magalhães com o Carson. Mas nós temos horários separados. Meus dias são segunda, quartas e sextas. À noite não tinha horário de manhã, que eles tinham 2 tatamezinhos pequenos, 2 rings de aula particular. E só tem aula segunda, quarta e sexta. E o Cássio é terça, quinta e sábado. Então, quando eu voltei ao Brasil, no final já quase em 75, acho que voltei no final de 74, por aí, eu fui treinar nessa academia que foi a academia dele com o Cássio. Maravilha. Agora, o Fábio e pessoal, o Hollis e todos nossos espectadores, né? O Hollis era um cara, pelo que eu percebo, né? E escuto, totalmente cativante, uma pessoa sensacional. Você vê, o cara de Nova York ao Pantanal, Fusca no Harlem, Museu lancha com azuri no meio da sucuri no Pantanal, trazendo os americanos. Então, assim, não tinha como esse cara não ser o que foi, né? Ele aparentemente, Eu tô mestre, até um pouco arrepiado escutando essas histórias, porque essas histórias, o jiu-jitsu é até tão pequeno perto do que esse do que cara... ele fez, exato. Essa energia de que era esse... Ô, mestre, assim, pelo que o senhor está personagem. falando, a impressão que eu tenho é que o Hollis era um buscador, né? Ele era um curioso, assim, ele queria história, ele queria música, ele queria conhecer a cultura, né? Era uma coisa muito ampla, né? Queria aventura, queria tudo. O Hollis era, assim, um desbravador, né? O Sandro mencionou aí o Pantanal. O Pantanal, ele ia para a fazenda da família de um aluno dele, que era o Sérgio Dorileu, o famoso sucuri. E eu tive lá também com o Sérgio. O Sérgio era meu companheiro de treino e ficamos muito amigos. E ele ficou muito amigo do Hollis. Esse vídeo que tem dele no Pantanal na lancha é ele com o Sérgio Dorileu e com o Sucuri, com o Azuri. Ricardo Azuri, né? Ricardo Azuri, que faleceu tem uns 2 ou 3 anos.